E aí, turma, firmeza total? Então, bora lá para o nosso devocional, que hoje traz uma mensagem incrível, onde nós vamos falar um pouco sobre a verdadeira essência de Deus para nós aqui nessa terra. O tema dessa mensagem é: Deus faz o milagre acontecer. E a nossa referência bíblica é 1 Coríntios 3:7, que diz o seguinte: de modo que nem o que planta, nem o que rega alguma coisa, mas unicamente Deus que efetua o crescimento. E ontem nós falamos sobre a primeira parte dessa mensagem, dessa palavra. Nós falamos sobre a 1 Coríntios 3:6, onde nós vamos falar do legado. Hoje nós vamos falar sobre Deus faz o milagre acontecer. Porque sem a vida não tem legado, sem capacidade não tem construção, sem construção, consequentemente, não existe legado, porque não tem rastro, não tem história por trás de alguma obra. E o legado é exatamente o motivo, a história que existe por trás de uma grande obra, que é uma história de incentivo, de continuidade, de manutenção e de exemplo que a obra deixou para a posteridade. E hoje nós vamos falar exatamente sobre a essência, aquilo que inspira Deus agir através do ser humano. Porque, independentemente da nossa habilidade humana, tá, de plantar, é somente Deus quem tem o poder de fazer crescer. Nós fomos dotados com força para arar a terra. E também nós somos dotados com sabedoria para plantar na terra. Mas somente Deus é que tem a capacidade de fazer crescer. Você pode plantar uma semente no solo. Você pode arar o solo. Você pode cuidar dessa semente enquanto ela vira uma árvore, podando, fertilizando, cuidando, gerando sombra sobre ela. Mas é Deus quem traz a essência da vida dessa árvore. Tá? E assim, como nós precisamos de cuidado, precisamos de ciência, precisamos de sabedoria e de fé para que os frutos de uma árvore também possam nascer, nós também precisamos dos mesmos recursos para que nós possamos nos desenvolver e nos criar nesse mundo. Tá? Crescer exige muito de nós. Amadurecer num mundo cheio de ervas daninhas como esse que nós vivemos é complexo e difícil. Tá? Porque gerar frutos tem sido cada dia mais difícil. Porque requer um tempo de vigilância muito grande. E o mundo moderno nos rouba aquilo que nós temos de mais importante, que é o nosso tempo. Então, isso nos tira a capacidade de investir vigilância sobre a nossa criação. Né? E cada dia mais eu observo que o tempo tem sido o ativo mais escasso que nós temos na nossa sociedade. Para alguns, tempo é só recurso. Para outros, tempo é dinheiro. Para mim, cada dia mais eu acredito que tempo é vida. Tá? E a vida é o fruto mais importante, mais significativo, mais perfeito que Deus colocou nesse mundo. E o milagre de Deus para o mundo é a manutenção da vida. Tá? Nós, enquanto seres viventes, precisamos aprender a usar o nosso tempo, tá, que Deus nos ofereceu como uma forma de gratidão a Ele. Tá? Agradecemos a Deus cuidando bem da nossa vida. E dando sentido humano para a vida que Deus nos ofereceu. E além de dar um sentido humano para essa vida, nós precisamos também humanizar a palavra de Deus por meio do sentido que nós damos na nossa vida. Porque a nossa vida precisa testificar a palavra de Deus. E a palavra de Deus é o conselho mais honesto que você pode receber. A palavra de Deus ela é um incentivo mais sincero que você pode acreditar e pode investir. A palavra de Deus é viva, a palavra de Deus é eficaz. A palavra de Deus, ela está dentro e está no meio de nós o tempo todo, né? Por meio da pessoa do Espírito Santo. E o trabalho é a melhor forma de nós expressarmos o desejo de Deus para o mundo nessa terra. Tá? Porque por meio do trabalho nós realizamos pequenos milagres todos os dias. Porque o trabalho reúne a condição da existência do milagre. Tá? O trabalho requer material. O trabalho requer iniciativa. O trabalho transforma uma coisa em outra o tempo todo. E o mais importante, o trabalho é uma ação humana. É uma intervenção humana na natureza para transformar uma coisa em outra.
né? E é por meio do trabalho que o ser humano se desenvolve e também por meio do trabalho que a sociedade se desenvolve. O trabalho é o responsável pelo desenvolvimento humano nesse mundo, né? E é por isso que Deus entrega a quem trabalha, e entrega cada vez mais e muito mais a quem trabalha da forma certa, a quem descobre uma necessidade e constrói uma solução por meio de um processo de trabalho. Esse recebe muito de Deus. Você precisa trabalhar como se tudo dependesse de você e precisa orar como se tudo dependesse de Deus, para que as coisas possam acontecer da maneira certa e no tempo certo na nossa vida. Porque no tempo certo, Ele fará. No tempo certo, Ele trará um milagre. No tempo certo, Ele vai gerar vida. No tempo certo, Ele gera fruto. No tempo certo, Ele gera recurso. E no tempo certo, Ele vai nos dar a disponibilidade para que nós possamos usufruir desse recurso. Ele é o Deus da promessa. Ele é o Deus do milagre. Ele é o Deus que tudo pode, o Deus da providência, nosso Jeová Jireh, certo? E o milagre de amanhã pertence a Ele, mas o trabalho de hoje é uma responsabilidade nossa. Porque o primeiro passo para a existência de qualquer milagre é uma condição mínima de trabalho e uma vontade máxima de produção, de realização, né? O mais sempre Ele fará, mas o básico depende de cada um de nós. A condição mínima de existência Ele sempre vai te oferecer, mas a transformação dos recursos que essa condição vai te oferecer depende de cada um de nós. Lance a sua semente num bom solo e Deus entrará com a providência, trazendo o crescimento, trazendo a reprodução dessa semente em bons frutos, para que você possa satisfazer as suas necessidades. Use com sabedoria os recursos que Deus te concedeu, porque dessa forma Ele vai te criar, vai te conceder a capacidade de criar boas reservas, e essas reservas serão suficientes para que você possa usufruir com qualidade do seu tempo. E se tempo é vida, quanto mais reservas você tiver que te possibilite ter tempo, você tem vida e capacidade de usufruir dessa vida em alto estilo, certo? E cuide para que esses recursos eles continuem sempre existindo, continuem sempre se reproduzindo. E isso fará com que Deus esteja sempre agindo na sua produção. Deus nos deu a vida, Deus nos deu os recursos naturais para que nós possamos fazer a manutenção da vida. E Deus nos deu o tempo para que nós possamos observar desde o plantio até o crescimento da semente, da transformação de uma semente em árvore, da transformação dessa árvore em fruto e a transformação desse fruto numa nova semente, nós possamos entender os processos. E é por meio dos processos que a vida se desenvolve, né? Mas, infelizmente, o ser humano preferiu perder o tempo, monetizar os recursos e gerar escassez para a vida o tempo todo, né? Mas eu creio que a palavra de Deus, Ele traz para nós uma promessa. Ele traz para mim e traz para você uma grande promessa. E essa promessa é aquilo que nós precisamos para poder construir a nossa vida, proceder com as nossas ações e desenvolver o nosso trabalho na direção do reino, na direção da realização da promessa, porque nós somos os filhos da promessa, nós somos os filhos de Deus, nós somos o plano de Deus para esse mundo, e o nosso plano tem que ser estar de acordo com os planos de Deus. E aquele que ainda não conhece a Deus, o nosso trabalho tem que nos proporcionar tempo de qualidade para que nós possamos investir no reino a ponto de trazer o coração dessa pessoa para mais próximo do coração de Deus, levar a capacidade para essa pessoa se relacionar com o Espírito Santo de Deus e cada vez mais oferecer frutos para a vida dessas pessoas, e que esse fruto possa trazer a capacidade dela ter tempo, e esse tempo, a qualidade necessária para ela usufruir da vida. E é assim que nós vamos proceder. É dessa forma que Deus faz um milagre acontecer na nossa vida. Porque Ele tem um plano para mim, Ele tem um plano para você. Porque Ele é. Porque Ele é.
E Ele tem um plano para mim e um plano para você. Beleza, turma? Então que seja um dia feliz, um dia abençoado e um dia extremamente produtivo para nós. Um forte abraço, turma. Fui!